Olá pessoal, hoje é o seguinte, a gente vai falar sobre fundos de investimento. Como é que isso funciona, basicamente? A gente vai comentar que existem alguns tipos de fundos de investimento, existem algumas gestoras de investimento. Basicamente, o que a gente vai falar aqui é o seguinte, na renda fixa, você procura alguém para emprestar dinheiro. Você vai emprestar dinheiro para uma empresa, você vai emprestar dinheiro para algum negócio e você vai receber depois de um tempo, que pode ser com liquidez diária ou pode ser lá no final do empréstimo com uma correção de juros. No Tesouro Direto a mesma coisa, a diferença é que você empresta para o governo para receber do governo. No fundo de investimento, você vai colocar o seu dinheiro nas mãos de um gestor e esse gestor vai fazer a administração para você. Então, existem fundos de investimento que são multimercado. O fundo multimercado, o gestor pode fazer investimento em diversas categorias diferentes de investimentos. Ou seja, ele pode aplicar o seu dinheiro em diversos lugares diferentes. Fundos de investimento de renda fixa. O gestor vai aplicar o dinheiro na renda fixa. Fundo de investimento internacional, fundo de investimento de ações, em ações e internacional, ele pode investir em diversos lugares. O que é importante aqui no ponto, né? Qual é que é a aplicação inicial? Se o fundo está aberto, às vezes o fundo não está aberto para investimento. A liquidez, a taxa de rentabilidade, as taxas que você paga para manter esse fundo, histórico da rentabilidade. Então, nesse ponto, o que acontece? Você vai terceirizar esse serviço. Se você achar que você não está habilitado a fazer as suas próprias escolhas, você vai escolher alguém que gerencie isso para você. Quantos fundos de investimento tem? Diversos. Como que eu faço para adquirir, para entrar nesses fundos? Eu vou mostrar para vocês. Primeiro ponto, tá? Eu abri o site de uma das corretoras aqui, só porque visualmente é um pouco mais bonito de mostrar, mas vocês podem encontrar isso em todas as corretoras que vocês vão abrir. Novamente, algumas vão ter mais fundos listados, outras menos fundos listados. Você vai procurar pelo produto fundo de investimento, né? Na opção aqui de aplicar, e eles vão listar uma série de fundos de investimento para vocês. O que é importante aqui, tá? É ter uma noção de que tipo de fundo seria mais adequado para aplicar o seu dinheiro. Existe aqui o cambial, que nessa corretora ele é sofisticado. Sofisticado significa que é mais risco. A rentabilidade do ano está aqui, a rentabilidade do mês está aqui, dos últimos 12 meses, que não é ano, né? Porque nós estamos de repente no meio do ano. O resgate em D+1 significa que você precisa de um dia para receber o dinheiro de volta, e a aplicação mínima inicial de 500, de 1.000, de 5.000. Como é que funciona para mim aplicar? Basta eu clicar no botão aplicar e, tendo saldo na minha corretora, eu vou preencher ali para quanto eu quero aplicar nesse fundo. Regra número 1, você deve dar uma pesquisada sobre o fundo, certo? Ter um mínimo de conhecimento. Vou dar uma navegada agora para mostrar para vocês como isso funciona. Aqui eu tenho fundo cambial, fundo de renda fixa, fundo de ações, fundos multimercados. Então, por exemplo, se vocês olharem aqui, ó, tem fundos que têm 40% de rentabilidade. É esse aqui, ponto, né? Tem fundos que têm 2% nos últimos 12 meses, 143%, 22% negativo. Porque o gestor pode ter feito boas escolhas, ter acertado o time das compras e das vendas, ter feito um espetáculo de rendimento nos últimos 12 meses. Será que ele é bom o tempo todo? Será que ele vai acertar o tempo todo? Talvez fez escolhas ruins nos últimos 12 meses, deu uma rentabilidade negativa, e aí nos 12 meses seguintes ele dá uma rentabilidade positiva. Então, isso é muito relativo. Quando você compra um fundo desses, você tem que observar principalmente o histórico, porque é o que vai demonstrar se você tem ou não um resultado melhor. Eu localizei um fundo aqui no meio, na lista, e vou mostrar aqui para vocês. Abri aqui o Verde AM Global Alpha FIC, é um sofisticado. Aí tem uma descrição. Nesse caso aqui é um fundo multimercado que eu selecionei. A aplicação mínima de 500 mil, movimentação mínima de 100 mil e no mínimo tem que ficar 500 mil na conta. Peguei um fundo bem interessante. O resgate, quando eu quiser pegar meu dinheiro de volta, ele tem umas regrinhas, ó. Não é bem assim, não é eu quero agora. Então tem uma regrinha ali, ó, solicitadas até o dia 15, ocorrerá até o dia útil imediatamente anterior ao dia 15. Ou seja, tem uma regra de negócio aí que permite o resgate dessa cota. Em resumo aqui, pelo que dá para ler, vai ser no mês que você solicitar. Aí você vai pegar o histórico de rentabilidade desse fundo, ele tem ó, uma relação bem interessante aqui ó, de 5%, está variando aqui 11% nos últimos meses, né? Então, pegando o ano passado, ele foi bem positivo, pelo visto. O ano retrasado, ele também está
apontando para cima, no outro ano parece também que teve resultados positivos. Então é interessante dar uma conhecida, compreender melhor como é que funciona o fundo. Aí eu peguei esse gestor aqui, ó, Verde Asset, e localizei ele na internet. Google, certo? E aí você pode ver que o fundo que eu havia escolhido aqui, ó, Global Alpha FIC, no site da empresa Verde Asset, Global Alpha FIC, né? Você pode abrir aqui o fundo e ele tem relatórios de gestão, resumo gerencial, documentos legais, para você compreender melhor como é que está o fundo. E aqui dá para ver que eles têm uma tabelinha que eles mostram a rentabilidade mês a mês. Dá para ver assim, ó, que quem entrou no fundo lá no início já tem uma rentabilidade mais ou menos 8 anos, 7 anos e meio, 148% acumulado. Então é uma rentabilidade interessante, né? 14%, 70%, 50%. Parece que é positivo, mas se você olhar por ano, né? Ele teve positivos e teve negativos, né? Então é importante entender que essa empresa aqui, essa gestora tem vários fundos. É importante entender que mesmo que você escolha o melhor gestor do momento, você pesquise no Google fundos de investimento e procure pelos melhores gestores do momento e fizer essa pesquisa aqui, ó, Safra eleito o melhor gestor. Isso pode ser uma questão de momento. Pode ser que naquele ano ele foi o melhor gestor, pode ser que no ano seguinte outro seja o melhor gestor e ele tenha uma performance muito média. Então aqui é importante entender que no fundo de investimento você tem esses papéis, essas possibilidades de você colocar o dinheiro na mão de uma pessoa, de um gestor. O que é importante aqui também, você não precisa entrar no site todo o seu dinheiro no mesmo fundo. Você pode diversificar em fundos diferentes. Você pode escolher um mês colocar em um determinado fundo, no outro mês no outro fundo, durante um ano em um determinado fundo, durante outro ano em outro fundo, objetivos diferentes em fundos diferentes, né? Se você tem uma meta aí de juntar 500 mil reais para construir uma casa daqui 5 anos, de repente um dos fundos pode te dar um resultado melhor. Então aqui, nesses fundos de investimento, você está terceirizando para que alguém faça o investimento por você. Pesquise no Google, aqui tem uma explicaçãozinha aqui no site da XP, que você vai ter diversificação, porque eles vão escolher aonde o dinheiro vai ser alocado, a gestão especializada, e a gente pode ver que tem fundos e fundos, né, porque tem alguns positivos, outros negativos no último período. Liquidez, então, aqui é um ponto interessante, aquele que eu mostrei ali, ele tinha uma liquidez ali do dia 15, depois do dia 15, né? Praticidade, você compra o fundo e eles aplicam para você. Você pode escolher apenas um fundo e colocar todo o seu dinheiro nas mãos desse gestor, e aí você vai aguardar um determinado tempo para resgatar essa cota. Isso é bem interessante, é comum que tenha essas ofertas nos bancos, né? O pessoal chega no banco e diz, o que eu faço? Aplica aqui nesse fundo que esse fundo está rendendo bastante. E aí um ponto interessante é que, se vocês observarem, a gente tem aqui diversos fundos, ó, por exemplo, aqui. Esse fundo tem um ano negativo, mas em 12 meses ele foi positivo. Esse outro fundo aqui tem uma rentabilidade positiva no mês, no ano e nos últimos 12 meses. Então, a variedade de fundos disponíveis, esses aqui são vermelhos, vamos procurar algum que seja laranja, azul aqui, ó, né? Olha só que bacana. Quase todos positivos. Aí, claro, você precisa comparar que ele é positivo, mas os valores aqui não são valores de 30%, 40%, 20%, né? 6, 7, 4, 8. E aí você pode comparar, por exemplo, com o Tesouro Direto. Se você colocar no Tesouro Direto, ele está te dando 10%, por que você vai colocar num fundo para o cara gerenciar isso para você? Você pode colocar no Tesouro Direto e deixar acontecer. Se você coloca no Tesouro Direto Selic, que é quase muito parecido com a poupança, você não vai ter problemas em acumular acompanhando a Selic. Naquele Tesouro Direto IPCA+, você não vai ter problemas com relação à inflação. Então, esse ponto é importante porque existem muitos fundos disponíveis. Você pode fazer essa pesquisa, conforme eu falei, para pesquisar o gestor, que aí vai conhecer de repente os melhores gestores do mercado nos últimos 5 anos consecutivos, nos últimos 3 anos consecutivos, que aí você consegue definir aonde vai colocar. Parece um tanto quanto complexo, né? Não é ali, aperta um botãozinho e tal. Realmente.
não é tão simples quanto apertar um botãozinho e meu dinheiro está todo rendendo maravilhosamente bem, que realmente isso não existe. Eu pessoalmente não aplico em fundos de investimento. Essa é uma opção, eu acho que você pode aprofundar os conhecimentos para definir se você vai colocar isso ou não. Tem um ponto que é interessante, que é o seguinte. Aqui na explicação da XP, eles mostram os profissionais envolvidos, e aqui tem o gestor, conforme eu comentei, é quem vai definir onde o dinheiro vai ser. E existem as taxas, né? Então, a taxa de administração, a taxa de performance e a taxa de saída. É importante dar uma olhada nessas taxas, por quê? Porque se ela for meio alta, ela pode consumir com a rentabilidade. O cara está dando 10% ao ano, mas a taxa de administração dele é 2%, a de performance é mais 1%. Então ele não está dando 10, ele está dando 7. Então é importante dar uma observada nessas taxas quando você estiver escolhendo o fundo, porque isso pode fazer diferença. Entrando aqui no site, a gente pode observar, eu vou escolher um desses de renda fixa aqui, que é interessante, ele mostra, ó, taxa de administração. Esse aqui é um fundo que está 0,40%, é um fundo bem, cobra pouca taxa de administração, vocês vão ver que tem fundos que têm taxa diferente, bem maior. Taxa de performance ele não tem, se ele performar bem ou mal ele não cobra mais. E aqui ele tem o benchmark dele, que é quanto ele deseja atingir, né? Se ele vai ganhar mais ou menos que o CDI. Lembrando que o CDI é uma taxa bem próxima da taxa Selic, né? Então, se a taxa Selic está em 5%, o CDI está em 4,5%, 4,7%, próximo da taxa Selic. Listando os fundos aí no site, vocês podem fazer uma pesquisa, fazer escolhas diferentes. Não coloque todo o dinheiro na mesma cesta, porque aí você diminui o risco, né? De fazer uma escolha não tão boa de um gestor.